Vejam, o principal é manipulação algébrica, não se resume a isso. Eu até comentei, né, nesse caso, no quiz que eu deixei aqui, eu tenho que lançar mão de indução matemática, tem outros truquezinhos matemáticos para fazer, mas é comparação entre equações, é saber onde você quer chegar, né? Eu quero chegar nisso aqui. Se eu quero mostrar isso, eu tenho que chegar, de algum jeito, comparar esse cara, essa função com essa. Daí você vai modificando uma para transformar na outra. Pode perguntar. A segunda, essa aqui? Desculpa, essa aqui. Tá, nessa aqui, o que eu tinha eram coeficientes não negativos multiplicados por n elevado a algum número, né? Esse número variável. Então podia ser n elevado a 0, n elevado a 1, n elevado a 2, certo? Se eu pegar, vamos pegar aqui em cima que fica mais fácil, o maior dos caras, n elevado a k, ele passou em column por aqui, né? Ele já era n elevado a k, continuou n elevado a k. O segundo maior, n elevado a k menos 1, que era para o caso do i igual a k menos 1, né? O penúltimo ali. Ele passou para cá tendo um n a mais multiplicado naquele termo. Então eu tinha a norma de a de k menos 1 vezes n elevado a k menos 1, multipliquei por n também. Daí deu n elevado a k o resultado. Tudo bem? O meu n é maior ou igual que 1. Porque lembra, eu posso escolher, isso não tem que valer sempre, a análise assintótica tem que valer para um n suficientemente grande. Eu escolhi convenientemente um n maior ou igual que 1. Todo n que vem, n que é um inteiro positivo depois do 1, né, do 1 para frente, vai ser um número que ao multiplicar só pode fazer crescer. Né, se eu multiplicar por 1 ficou igual, se eu multiplicar por 2 aumentou, se eu multiplicar por 3 aumentou mais ainda. Então, ao passar daqui para lá, os termos multiplicados por n só podem ter crescido. Claro que eu dei o exemplo para esse cara aqui. Outros multiplicaram por vários n's. Mas tudo bem. N vezes n vezes n vezes n só pode fazer crescer. Certo? Pode pegar o outro extremo, né? O A0. O A0 não estava multiplicado por nenhum n. Se n é maior ou igual que 1, n elevado a k é maior ou igual que 1. Então, ao multiplicar esse cara por n elevado a k, ele também só cresceu. É um limitante superior. É realmente, vejam, eu não estou querendo chegar numa igualdade, eu só quero chegar numa desigualdade que mostre o que eu queria mostrar. Não estou dizendo que isso aqui não pode ser muito menor do que isso. Só estou dizendo que isso aqui limita superiormente aquilo. Pode ser por muito, pode ser por pouco, depende ali do caso, mas que limita superiormente é garantido. Beleza? Tudo bem, gente? Então, esse foi o exemplo 2. E daí, temos o exemplo 3, que mostra uma outra faceta desse tipo de problema. Tá? Que é o seguinte. Eu vou pegar aqui t de n como sendo um polinômio genérico. Aliás, vejam que, por restrição de tempo e tudo mais, eu não consigo exaurir o assunto com vocês. Eu até falei, isso aqui é interessante e ficou como quiz, né? Mas, ao mesmo tempo, vejam a abrangência de algumas coisas que a gente está fazendo. Porque quando eu coloco um k aqui, a gente está mostrando isso para qualquer polinômio, tá? Então, já está embutido nessa demonstração que a gente acabou de fazer, por exemplo, o caso de eu ter 2 vezes n ao cubo mais 3 vezes n ao quadrado menos 10n. E mostrar que isso é limitado superiormente por n ao cubo. Já está embutido, é só trocar 3 por k. A gente fez um caso bem genérico ali. Tá? Então, por conta, né, de usar o k e tal, algumas coisas que a gente está fazendo aqui são bem abrangentes. Mas vamos lá. O exemplo 3, que eu falei que mostra um outro ângulo, é o seguinte: t de n igual a n elevado a k. Né? Então agora é um polinômio de ordem k que só tem o termo mais significativo. E agora a pergunta é, esse cara pertence ao azão de n elevado a k menos 1? O que vocês acham? Qual que é o feeling de vocês nisso aí? Quer dizer, a função que está dentro do azão limita superiormente essa função aqui, se eu lançar a mão da constante certa do n correto? A nossa intuição vai contra isso, né?
Porque, embora eu possa lançar mão de constantes, elas são constantes. Quem está crescendo aqui é o n. E tem mais n's multiplicados aqui do que ali. Né? Mas o ponto aqui é como que eu mostro então? Então o nosso chute está certo, é não. Enquanto ali a gente mostrou que sim, aqui a gente vai mostrar que não pertence. A resposta é não. Mas como que a gente vai mostrar isso? O jeito mais simples que eu conheço é uma prova por contradição. Tá? Então a gente vai supor aqui, por absurdo, supor que t de n pertence, no caso eu vou escrever explicitamente, né, que n elevado a k pertence à razão de n elevado a k menos 1. Por que supor isso por absurdo me ajuda na demonstração? Porque eu sei o que significa supor por absurdo. Significa que existem c e n0 que fazem isso ser verdade. Então pega, né, supondo por absurdo, eu não sei quem é o c e o n0, mas eu vou pegar eles. Né? E eu vou falar, então tá bom, supondo isso aqui por absurdo, então tem que existir aqui um n elevado a k, perdão, tem que existir um c e um n0, tal que n elevado a k é menor ou igual que c vezes n elevado a k menos 1 para n maior ou igual que n0, que é maior ou igual que 0, né? Porque eu estou sempre no quadrante positivo. Então, por absurdo, eu estou supondo que isso aqui é verdade. Só que essas duas expressões são muito relacionadas, né? Que aqui eu tenho kn multiplicados, aqui eu tenho k menos 1 n multiplicados. Quando a gente vai simplificar isso aqui, eu tenho que essa de cima só é verdade se a versão simplificada dela for verdade. Então, eu corto esses k termos aqui com esses aqui sobra 1, né? Lá sobra 0. E eu vou ter que n é menor ou igual que c. Concordam? Né? A álgebra simples aqui, como n é maior ou igual que 0, né? Isso aqui é verdade. Eu posso cortar ali sem inverter nada. Então eu tenho que para isso ser verdade, isso tem que ser verdade. Só que olha só, isso aqui tem que valer para todo n maior ou igual que o n0. Para todo n até mais infinito. Se isso aqui está crescendo até mais infinito, esse c pode ser constante? Deixa eu chamar a atenção de novo, porque às vezes a prova sai tão fácil que a gente não percebe o ponto dela. Ó, como que é a estrutura da prova por absurdo, prova por contradição? Eu suponho a negativa daquilo que eu quero provar, e daí eu tento chegar numa contradição. Eu tento chegar e falar, olha, se aquilo for verdade, eu estou chutando que aquilo não é verdade, mas eu sou do contra, eu vou fingir que aquilo é verdade e vou chegar num absurdo, o que confirma que aquilo não podia valer mesmo. Dúvida? Então veja, eu supus por absurdo que isso valia. Eu não acredito que isso vale. A resposta, como eu disse, nossa intuição está certa, é não. Mas eu supus que isso valia. Se isso valia, pela definição de análise assintótica, quer dizer que existe um C e um N0 que faz essa desigualdade valer. Só que se essa desigualdade vale, eu posso simplificar ela, né? N elevado a k menor ou igual que C vezes N elevado a k menos 1, significa que para isso aqui valer, o C tem que ser maior ou igual que o N. Inclusive eu leio melhor da esquerda para a direita, eu vou só inverter isso que daí facilita para eu ler. Olha, aquilo está dizendo que necessariamente C tem que ser maior ou igual que N. Mas o N tem que poder crescer até mais infinito, tem que valer para todo o N. O que eu posso definir é o ponto de partida, é o N0, né? Não tem que valer para N pequeno, mas tem que valer de N, do N0 para frente. Se vale para todo o N até mais infinito, o C não pode ser constante. Então, então a minha hipótese estava errada. Né? Supor que isso aqui é verdade é o mesmo que supor que existe essa constante, mas eu acabei de provar que isso aqui não pode ser constante. Então, C maior que N, só para deixar claro, então C maior ou igual que N significa que C não é constante, e daí chegamos no absurdo, que a gente supôs que existia uma constante, né? Por absurdo a gente supôs que existia uma constante e chegou à conclusão, não, ela não existe. Tá? Então, de fato,
T de n igual a n elevado a k pertence a O de n elevado a k menos 1? Não pertence. Tá? Não existe constante. E isso aqui é interessante para, além da prova, né, que dá um pouquinho de nó na cabeça, pensamento por contradição, isso aqui é interessante porque mostra que a análise assintótica é muito poderosa, mas não quer dizer que tudo vale. Porque às vezes pode dar essa impressão, né? Eu lanço mão de uma constante, eu ignoro o termo de menor ordem, eu ignoro constantes menores. A gente fez isso aqui, né? Olha isso aqui, né? Concorda que essa expressão aqui, ela tem uma cara de ser muito maior do que isso. E eu mostrei que, olha, é só escolher a constante certa. Né? Não é necessariamente uma constante pequena, mas é só escolher a constante certa, no caso essa coisa aqui, que n elevado a k limita superiormente isso aqui. Né? Então pode parecer que, nossa, vale qualquer coisa. Não, não vale qualquer coisa. Tá? Isso aqui não dá para escolher uma constante que faça isso valer. É isso que a gente acabou de mostrar. Não existe constante que faz o n elevado a k ser limitado superiormente, né? ser restrito por n elevado a k menos 1, para o n que pode continuar crescendo. Beleza? Então, quando a análise assintótica diz, olha, isso é limitado por aquilo, está amarrando essas equações, não é vale qualquer coisa. Está realmente amarrando funções matemáticas ali, e outras não podem ser amarradas. Não pode, porque elas não têm aquela relação. Era para ser n. Obrigado. Desculpa. Era para ser tudo em função de n aqui. N pertence a O de 2 elevado a n. Onde podia entrar um k aqui, talvez tenha isso que me confundiu, é que a versão mais interessante disso aqui é provar isso aqui. Tá? Mas isso aqui é mais chato porque tem n elevado a k, você vai tentar desenvolver, vira um inferno. Então assim, façam para n, se conseguirem, façam para n quadrado. Daí está com muito tempo livre, façam para n elevado a k. Mas para entender o feeling de como comparar uma função linear com uma exponencial, tá? Porque é isso, obviamente isso aqui é verdade. Mas o ponto é que esse cara é tão estruturalmente diferente desse que a comparação não sai tão simples quanto n elevado a k menos 1 com n elevado a k. N elevado a k menos 1 e n elevado a k sai muito fácil. Comparar polinômio com exponencial é mais chatinho, por isso o quiz. Perdão? Se der tempo no fim da aula eu comento. Eu acho que eu consigo, mesmo que não der para desenvolver muito, eu consigo mostrar. Mas envolve limites.